Boa noite, pessoal. Estamos iniciando a semana 2 do PET 6 e nós temos como tema a Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, a Segunda Guerra Mundial ocorreu entre o dia 1º de setembro de 1939 e terminou dia 8 de maio de 1945. Então, essas operações militares envolveram 72 países e considerando o maior conflito da humanidade, e aconteceu em diferentes locais da Oceania, da Ásia, da África e da Europa. Então agora nós vamos ver uma das principais causas que ocorreu a guerra. Então, para compreender o que levou à eclosão da Segunda Guerra Mundial, a gente implica lembrar as consequências da Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, e que culminou com a derrota da Alemanha e a assinatura do Tratado de Versalhes, como a gente viu na aula passada. Então, diante desse quadro, os países europeus enfrentavam uma grande crise econômica, devido aos prejuízos causados pela Primeira Guerra, e essa crise é agravada pela chamada crise de 1929, que foi iniciada nos Estados Unidos, e nesse momento se estabeleceu como a grande economia mundial e financiador da reconstrução da Europa devastada pela guerra, levando consigo as economias de países dependentes e agravando as dificuldades econômicas na Europa. Então, o agravamento da crise econômica aumentou o sentimento de derrota e fracasso entre os alemães, que viram os seus ideais que viram nos ideais do Partido Nazista a saída para a situação enfrentada pelo país. Então, à frente desse partido, fundado em 1920, estava Adolf Hitler, que chegou no poder em 1933. E ele defendia uma política totalitarista e ideias como críticas aos termos do Tratado de Versalhes e também a superioridade do povo alemão, da culpabilização dos judeus pela crise econômica e perseguição, também o isolamento em campos de concentração e a eliminação dos mesmos e de outros grupos como ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais. Então pregava ainda a teoria do espaço vital, que queria dizer que defendia a unificação do povo alemão, então disperso pela Europa, e seria utilizado como justificativa para o expansionismo nazista. Então foi nesse contexto que o nazismo foi surgindo e se fortificando. A Itália também passava por problemas econômicos parecidos com o da Alemanha. Sendo assim, um grupo antiliberal e anticomunista também se aproveitou da crise para fortalecer os ideais e conquistar a confiança da população. Assim, surgiu lá o fascismo, que foi o regime totalitário e extremista, que foi liderado pelo Benedito Mussolini. Então, nesse momento, tanto na Itália como na Alemanha partilhavam os mesmos objetivos, que levou as duas nações a assinarem, em 1936, um tratado de amizade e colaboração entre esses países. Mais tarde, o Japão começou a fazer parte dessa aliança, culminando na formação. Assim, os três países assinaram o Pacto da Tripartite e mantiveram a proteção entre eles, formando o Bloco Eixo. E no final da década de 1930, os alemães voltaram-se, a princípio, contra a Áustria, a nação historicamente de idioma e culturas alemãs. E em 1938, os alemães iniciaram uma campanha maciça para garantir a unificação dos dois países. Isso se concretizou em março de 1938, em um evento conhecido como chamado Anschluss. Então, depois, os alemães voltaram-se contra a Tchecoslováquia por conta de uma região daqueles países chamada Sudetos. Então, as exigências alemãs sobre os Sudetos alarmaram os ingleses e franceses, e a tensão diplomática também na Europa aumentou muito.
Então, para contornar essa situação, foi organizada a Conferência de Munique em 1938. E nessa conferência, os ingleses e franceses, temerosos de uma guerra fosse iniciada, cederam à pressão dos alemães e permitiram que os alemães invadissem o território da Tchecoslováquia. Desde que o Hitler, assumisse o compromisso de que a Tchecoslováquia seria a última exigência territorial da Alemanha. E o Hitler afirmou esse acordo, mas não cumpriu. Então, em 1939, Hitler inicia o projeto de invasão à Polônia. Com isso, os ingleses e franceses assinaram acordos militares com a Polônia. Em caso de agressão da Alemanha, formando os blocos dos aliados. Então, como Hitler não acreditava na resposta francesa e inglesa, ele ordenou o ataque contra a Polônia em 1º de setembro de 1939. Então, esse ato de agressão foi considerado o estopim da guerra, porque dias depois, o Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha. E os grupos que se enfrentaram na guerra, então foram os aliados, que eram o Reino Unido, a França, a União Soviética e os Estados Unidos, e o eixo, que era a Alemanha, Itália e Japão. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as fases da guerra. Então, a Segunda Guerra Mundial ela se estendeu por 6 anos e ela alcançou um nível de guerra total. E esses anos podem ser divididos entre 3 fases. Então, a primeira fase vai de 1939 a 1941, que ficou marcado pela supremacia das forças alemãs e japonesas no conflito. A segunda fase, que vai de 1942 a 1943, que é o momento em que o quadro da Segunda Guerra começou a inverter-se. E a terceira fase, de 1944 a 1945, que é o momento em que os membros dos eixos são derrotados. Então, a guerra foi iniciada quando os alemães invadiram a Polônia em 1º de setembro de 1939. Então, a partir desse momento, os alemães iniciaram a utilização de uma tática que se destacou no conflito. E essa palavra, ela significa... Esse conflito, significa guerra relâmpago, que consistia basicamente em uma tática de artilharia e infantaria que fazem ataques coordenados contra as linhas adversárias com o objetivo de abri-las. Então, a partir da abertura das linhas, a infantaria e os blindados faziam rápidas movimentações no território para penetrar na brecha que foi aberta. Então, entre 1939 e 1941, os alemães conquistaram a Polônia, a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, Bélgica e a França, Iugoslávia e a Grécia. Então, nesse período, as conquistas aconteciam em uma velocidade assombrosa, com as forças alemãs passando a dominar grande parte do território europeu. Então, em 1941, a Alemanha parecia invencível. Os alemães organizaram seu plano mais ousado em toda a guerra, a Operação Barbarossa. E essa operação consistia em coordenar a invasão do grande adversário dos alemães da Europa, a Rússia. Então, até esse momento, ambas as nações estavam em paz, pois em 1939 tinha sido assinado o Pacto de Não Agressão. E eles concordavam em não lutar entre si durante o período de 10 anos. Os alvos alemães na Rússia era Leningrado, Moscou e a capital soviética, que é Stalingrado, a cidade ao sul da URSS. Então, os alemães tentaram conquistar Stalingrado, considerando a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial. O objetivo era controlar, e também garantir recursos importantes, como o petróleo. Porém, a divisão das forças alemãs e o frio intenso na região, durante os combates da resistência,
dos soviéticos conduziram eles à derrota. Então, estima-se que o número de mortos nessa cidade foi mais ou menos de 2 milhões de pessoas. Então, a derrota de Stalingrado enfraqueceu consideravelmente a Alemanha, e a quantidade de recursos disponível para o país foi reduzida drasticamente e a sua capacidade industrial caiu. Então, basicamente, os alemães não tinham condições materiais e financeiras para suportar o esforço que a guerra da URSS demandava. E eles sabiam disso, né, desde o final de 1941. Então, em 1943, os britânicos e americanos ampliaram, né, os seus esforços na luta contra os alemães. A partir desse esforço, as tropas alemãs foram expulsas do norte do continente africano. Então, com o desembarque de tropas aliadas na Sicília, iniciou-se a reconquista da Itália e os alemães foram obrigados a reforçar as defesas no norte italiano. Então, foi a frente de batalha travada na Itália, inclusive que as tropas brasileiras lutaram em 1944 e 1945. Então, a partir de 1944, a situação da Alemanha na guerra era caótica, porque, né, tinha muitas derrotas acontecendo. Então, né, a derrota da Alemanha. Então, após perderem o controle sobre a Itália, reconquistada, né, pelos aliados, o líder do fascismo italiano, Mussolini, foi morto por guerrilheiros que lutavam contra os nazistas. Então, no leste europeu, os alemães foram empurrados por milhões de soldados soviéticos, locais como Estônia, Polônia, Hungria, e entre outros foram reconquistados à medida que as forças soviéticas avançavam. Então, o dia D, que foi realizado no dia 6 de junho de 1944, essa operação fazia parte dos planos de reconquista da França, que foi ocupada pelos alemães desde 1940, e abriu uma nova frente de guerra dos aliados contra os nazistas e aumentou a pressão sobre os alemães. No dia D foram mobilizados cerca de 1.500 soldados que desembarcaram em 5 praias da Normandia, e os codinomes das praias eram diversos, né? Então, em 1945, os aliados entraram em território alemão e Berlim, a capital do país, que foi conquistada em abril. Então, Adolf Hitler, né, ele cometeu suicídio em maio de 1945 e a Alemanha se rendeu. E a derrota do Japão, né? Então, a luta contra os americanos tinha sido iniciada em dezembro de 1941, quando os japoneses atacaram a base naval dos Estados Unidos, né, no Havaí. Então, após esse ataque, os acordos de solidariedade com a Inglaterra, os Estados Unidos entraram de vez na Guerra Mundial. Então, em 1942, aconteceu a Batalha de Midway, né? Importante ataque aeronaval que resultou na destruição de 4 porta-aviões da Marinha Japonesa. Então, depois disso, os japoneses nunca mais conseguiram recuperar seu poderio na luta contra os Estados Unidos. Pouco a pouco, né, aqueles que acumularam derrotas e foram empurrados de volta para o seu território. Então, em 1945, os norte-americanos, né, fizeram bombardeios maciços ao Japão, mostrando também o tamanho da sua força militar. Então, 2 bombas atômicas foram lançadas, que são muito conhecidas, né? Que uma foi sobre Hiroshima e outra sobre Nagasaki. Então, nos dias 6 e 9 de agosto. Então, o lançamento não foi suficiente para convencer os membros do governo japonês a oferecerem rendição. Então, houve também uma invasão na Manchúria por tropas soviéticas a partir de 9 de agosto, e foi o que fez, né, o governo japonês. Em 2 de setembro de 1945, então, os japoneses assinaram a rendição e colocaram o fim na Grande Guerra Mundial.
Então essas bombas atômicas, né, foram muito devastadoras e temos consequências, né, dessa radiação nessas cidades até hoje. E a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Desde o começo da guerra, em 1939, o Brasil manteve uma posição bem neutra e até que tinha um bom relacionamento com a Alemanha. Contudo, após o ataque alemão contra os navios brasileiros no Oceano Atlântico, o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, fez um acordo com os Estados Unidos e resolveu entrar na guerra lutando ao lado dos aliados. Sendo assim, em 1944, o Brasil enviou à Itália 25 mil militares das Forças Expedicionárias Brasileiras, a FEB, 42 pilotos e 400 homens de apoio da Força Aérea Brasileira, FAB, e 3 mil soldados brasileiros foram feridos e 450 morreram. E quais foram as consequências da Segunda Guerra Mundial? Então, a Segunda Guerra Mundial deixou um rastro de destruição, atingindo áreas industriais, agrícolas, que desencadeou uma crise financeira catastrófica aos países bombardeados. Então, estima-se que o conflito tinha causado a morte de 50 milhões de pessoas e mais de 35 milhões de feridos. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por uma intensa e radicais transformações. Então, foram criados tribunais que julgaram os crimes de guerra cometidos por alemães e japoneses, pessoas que estiveram diretamente envolvidos, como o Holocausto e como os massacres cometidos pelo Japão na Ásia, foram julgados no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg e no Tribunal Internacional do Extremo Oriente. Então, o leste europeu foi ocupado pelas tropas do Exército Vermelho e toda essa região ficou sob influência do comunismo soviético. Então, as potências dos aliados reuniram-se em 1945 e debateram a respeito das mudanças territoriais que aconteceriam no mapa europeu. Assim, né, a Alemanha, por exemplo, perdeu territórios para os soviéticos e o seu território foi ocupado e dividido entre os britânicos, americanos, franceses e soviéticos, com o intuito, né, de substituir a Liga das Nações. Após a Segunda Guerra Mundial, foi criada, né, a Organização das Nações Unidas, que é conhecida hoje como a ONU, que é responsável pela manutenção da paz entre as nações. E a interação, né, das organizações como a ONU é evitar outro conflito, como a Segunda Guerra Mundial. Então, por fim, uma consequência direta foi a bipolarização do mundo, com os soviéticos representando o lado do poder e os americanos representando o outro. Então, pessoal, essa foi a aula falando sobre a Segunda Guerra Mundial, um pouquinho mais extensa, né? E agora nós vamos fazer as atividades do Plano de Estudo Tutorado, volume 6. Então, são atividades da página 89 e 90, as questões 1, 3, 4, 5 e 6. Então, bons estudos, pessoal!